paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Editora Betel neste terceiro trimestre de 2018, quando estamos estudando a revista com o tema Israel 70 anos, o chamado de uma nação e o plano divino de redenção. Hoje estaremos estudando a 8ª lição desta revista, que tem como título Conquistando a Terra Prometida. Mas antes de iniciarmos este estudo, vamos orar e buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Grande e maravilhoso Deus, Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela alegria de podermos estar aqui para aprendermos a Tua Palavra. Pai, eu te peço por esta vida que está junto comigo estudando agora. Senhor, abençoa, entra com a Tua providência em todas as áreas que ele ou ela está precisando. Ajude-nos a entendermos a Tua Palavra. Abençoa o ministério de cada um no ensino da Tua Palavra, nas escolas bíblicas dominical de todo este país e onde quer que seja ensinado esta palavra. Senhor, nós te pedimos também uma bênção especial sobre esta geração. Senhor, abençoa transformando vidas, forjando o caráter dos nossos jovens, dando o entendimento da Tua Palavra através do Teu Santo Espírito, para que sejam formados líderes que sejam verdadeiros atalaias na Tua obra. Sê Tu conosco e dá-nos a direção em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, mais uma vez eu quero externar aqui os nossos agradecimentos a cada um de vocês que tem nos ajudado, que já se inscreveram em nosso canal, já deixaram aqui o seu like, o seu comentário e também a você que está compartilhando os nossos vídeos com outros irmãos. Muito obrigada! A sua participação é importantíssima para o crescimento desta obra. E se você ainda não é inscrito, faça isso agora! Inscreva-se, não se esqueça de ativar o sininho para receber de primeira mão os vídeos que postarmos aqui. Comente sobre o assunto da lição, interaja e compartilhe também com outros irmãos. O nosso objetivo é levar até você um subsídio a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Lição 8. Conquistando a Terra Prometida. O texto áureo de hoje encontra-se no livro de Josué, capítulo 3 e o versículo de número 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. A verdade aplicada de hoje nos diz que as promessas de Deus se cumprem no tempo certo, pois Ele é fiel. Os textos de referência encontram-se no livro de Josué, capítulo de número 3, os versículos de números 6, 7, 9 e 10. E assim diz a palavra do Senhor. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, e os heteus, e os heveus, e os perizeus, e os girgazeus, e os amorreus, e os jebuseus. O primeiro objetivo desta lição é mostrar que a missão de Josué era levar a nação de Israel a conquistar a terra prometida. Após 40 anos em peregrinação pelo deserto, era chegada a hora de Israel conquistar Canaã, a terra prometida. Os pais dessa geração haviam recebido há 39 anos atrás idêntica oportunidade,
mas por falta de fé não puderam aproveitá-la. Hebreus 4:2. Como consequência daquela tragédia, todos os israelitas de 20 anos de idade para cima morreram durante os anos de peregrinação no deserto do Sinai. Números, capítulo 1, versículo 3. Mas agora, a nova geração guerreira e conquistadora, sob o comando de Josué, estava disposta a não cair em semelhante erro, demonstrando que a vitória vem pela fé. Na época da conquista, vários povos viviam em cidades-estado em Canaã. Eram cidades fortificadas e seus habitantes eram aptos e sempre prontos para a guerra. O método de construção das cidades, com seu sistema de drenagem bem elaborado, demonstra um nível elevado de desenvolvimento. As ferramentas de metais e os utensílios em argila também eram avançados para a época. Além disso, mantinham comércio intenso com outros povos. Mas, apesar do progresso material, a religião e a moral dos povos de Canaã eram degradantes. Deuteronômio 18, 9 e 13 enumera algumas dessas práticas, pelas quais precisavam ser eliminados da terra. Tópico 1. Deus levanta um novo líder. A Bíblia nos mostra que Deus não quer povo sem liderança. Contudo, necessita de líderes especialmente treinados. Antes da morte de Moisés, Josué foi comissionado como seu sucessor. Números 27, 18 e 23. A experiência anterior de Josué o havia preparado para a liderança. Conduzira a defesa de Israel contra o ataque dos amalequitas em Êxodo 17, 8 ao 16, demonstrando experiência em campo de batalha, sendo um moço militarmente qualificado para comandar as forças de Israel. Como um dos 12 espiões enviados por Moisés para espiar a terra de Canaã, em Números 13, 1 a 16, Josué aprendera em primeira mão a topografia da Palestina. Enquanto os outros espiões, com exceção de Calebe, instigavam o povo a desobedecer, Josué, com base na sua confiança em Deus, recomendou o ataque imediato. Mais tarde, sob a direção de Deus, foi investido com a mesma autoridade de Moisés, Números 27 e 20. Ele foi um dos espias que trouxe um relatório positivo para Moisés da terra de Canaã. Josué é o exemplo de um verdadeiro líder que todos nós deveríamos nos espelhar. Ele passou por todas as etapas e experiências em sua jornada, portanto, tinha bagagem para, no tempo certo, exercer o tão árduo ministério de substituir o grande líder Moisés. Josué foi escravo no Egito, foi comandante do exército de Israel, foi servo de Moisés, ao ser seu fiel servidor em toda a sua jornada no deserto e não se apartava do meio da tenda. Além de todas as qualidades já mencionadas aqui, Josué tinha um pré-requisito indispensável a um líder escolhido por Deus, conforme lemos em Número 27, 18. Era um homem em quem há o Espírito. Uma das qualificações para o trabalho na obra de Deus é a presença do Espírito Santo de Deus, o que se confirma também em Atos 6:3. Josué não pulou etapas para alcançar as promessas de Deus em sua vida. Não precisou de autopromoção e qualquer artifício humano para ser reconhecido e se tornar o líder de Israel, mas unicamente foi escolhido por Deus pela qualidade do seu caráter, fidelidade, fé, coragem, ânimo e obediência ao Senhor e ao seu líder Moisés, que foi instruído por Deus a apresentar Josué à congregação, a fim de que não houvesse nenhuma briga pelo poder após a sua morte. Além disso, Moisés começaria a delegar as tarefas ao seu substituto para que a transição começasse enquanto Moisés ainda estivesse vivo. Moisés impôs suas mãos sobre Josué, um símbolo de transferência de poder. Ele investiu Josué de autoridade para que pudesse comandar Israel.
Deus levantou Josué para conquistar a terra de Canaã e derrotar seus habitantes que viviam na prática imoral de suas religiões. Deus ordenou a Josué a destruição completa dos habitantes de Canaã. Josué foi vitorioso, pois confiou no Senhor e deu-nos um grande exemplo de fidelidade, servindo a Deus com toda a sua casa. Josué é um exemplo de liderança extraordinário e sua história tem muito a ensinar à liderança de nossas igrejas nos dias de hoje. Subtópico 1.1 Conhecendo um pouco de Josué. Josué era filho de Num, conforme o livro de Josué, capítulo 1, versículo 1, e era da tribo de Efraim, conforme o primeiro livro de Crônicas, capítulo 7, o versículo de número 27. Nasceu no Egito e o seu nome significa Jeová é a salvação. Ele foi auxiliar e depois sucessor de Moisés. Anteriormente se chamava Oséias e passou a ser chamado de Josué por determinação de Moisés. Seu nome só aparece pela primeira vez em Êxodo 17:9, quando foi escolhido para comandar os exércitos de Israel. Nesta ocasião, Josué tinha cerca de 45 anos de idade. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber de Deus a lei, Josué o acompanhou e o esperou no local ordenado por seu líder. Antes mesmo de assumir a liderança do povo, que por Deus lhe fora dada, já vinha sendo auxiliar de Moisés, que nunca se apartava da sua tenda. Êxodo 33:11. Josué foi a Canaã como representante da tribo de Efraim e percorreu a terra com outros 11 espias. Ao retornarem, ele e Calebe se opuseram ao relatório pessimista da maioria, que não queria conquistar a terra. Números 14, 6-9. Suas qualidades marcantes foram fé, coragem, obediência e devoção a Deus e à sua lei. Josué serve de modelo ou tipo de Cristo no Antigo Testamento. Sua obra foi uma sombra da obra futura que seria realizada por Jesus Cristo. O Senhor Jesus é o verdadeiro capitão do exército de Deus. Antes do primeiro ataque israelita contra o inimigo, Cristo, em forma pré-encarnada, apareceu a Josué com uma espada nua na mão, declarando-se príncipe do exército do Senhor. Deus quis lembrar a Josué que a fonte de vitória de Israel seria ele mesmo e não os soldados. O Senhor Jesus Cristo é o supremo comandante, tanto nos céus como na terra. Subtópico 1.2 O preparo de Josué. Moisés, o líder pastor, preocupado com todo aquele povo, vendo que seus dias já estavam findando, pediu ao Senhor que levantasse um homem para sucedê-lo. Números capítulo 27, versículos 15 e 16. Por ordem de Deus, Josué é chamado à tenda para receber a incumbência divina revelada a Moisés. Deuteronômio capítulo 31, versículo 14. Lemos em Deuteronômio 31, 7 e 8. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo e não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem se atemorize. Ao chegar o momento de tomarem posse da terra prometida, Moisés convoca o povo e lhe diz que não entraria com eles, conforme a palavra do Senhor, mas lembra que Deus era o comandante supremo das forças de Israel, o Senhor dos exércitos. Por isso, ele não deixaria nem desampararia o seu povo. Moisés relembrou os israelitas de que Deus prometera estar do lado deles, abençoá-los e lutar por eles. Com palavras de encorajamento e incitação, Moisés transferiu publicamente sua autoridade a Josué e concedeu-lhe a promessa dada a Israel. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Além de ser um general experiente,
Josué mantinha comunhão com Deus, em temor e obediência, e isso fazia toda a diferença. Deus convocou Moisés e Josué à sua presença para comissionar pessoalmente o novo líder, Deuteronômio capítulo 31, versículos 14 a 23. Nesse encontro, Deus confirmou as predições de Moisés sobre a apostasia de Israel e a ira divina que se seguiria. Deuteronômio capítulo 31, 16 a 18. Uma verdade que deve ser observada nos dias atuais. Ouvir a voz de Deus, estar disposto a viver como Ele quer e permanecer em comunhão íntima com Ele não são pré-requisitos apenas para a liderança, mas para qualquer tipo de bênção naquela época e hoje. Subtópico 1.3. Deus encoraja Josué. Deus prometeu a Josué que seria com ele como havia sido com o seu líder Moisés, mas também o encoraja. Lemos em Josué capítulo 1, versículo de número 6 e 7. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Josué acabara de assumir a liderança que substituiria o grande líder Moisés, e as palavras proferidas por Deus a Josué foram de ânimo, encorajamento e alento, garantindo seu cuidado, sua proteção e sua presença, além de estimular a obediência à sua lei. Foram palavras de motivação que mostravam a graça de Deus para com seu servo na realização de sua obra, algo que continua válido nos dias de hoje para todos os servos do Senhor. Verdadeiramente, Deus era com Josué e por isso ele não tinha nada a temer. Josué encontrou em todos os seus subordinados o mesmo espírito de obediência que anteriormente haviam tributado a Moisés, bem como teve da parte destes o encorajamento necessário conforme Josué 1, 16 ao 18. Ainda hoje, a obra de Deus precisa de colaboradores fiéis que somem forças com seu líder para lutar e vencer os inimigos da Igreja do Senhor Jesus. O segundo objetivo desta lição é explicar que, diante das adversidades, precisamos estar preparados e confiantes em Deus. Tópico 2 da nossa revista, a travessia do Jordão. O comentarista diz aqui na nossa revista que depois da escravidão e da peregrinação, chegou o momento de atravessar o Rio Jordão e possuir por herança a promessa de Deus. Subtópico 2.1. Josué prepara o povo para atravessar o Rio Jordão. Deus ordenou que Josué instruísse o povo nos preparativos para atravessar o Jordão. Tinha que prover mantimento para a caminhada, tomar as medidas de segurança necessárias e enviar espias para sondarem a terra prometida. Relembrar as 2 tribos e meia, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, que estavam assentadas a leste do Jordão, que elas prometeram lutar com o resto dos israelitas pela terra do outro lado do rio e manter a aliança solidária com seus irmãos. Também convocou os homens armados, os guerreiros de Israel, para se prepararem. Diferentemente daqueles escravos inexperientes e sem personalidade que saíram do Egito, o povo agora contava com um exército organizado e disciplinado, uma força combatente eficaz e instruída na palavra de Deus, homens corajosos e experientes no deserto. Era o tempo de se prepararem e esperar o momento determinado por Deus para atravessarem o Jordão. Subtópico 2.2. Josué e os 2 espias. Em Josué capítulo 2, versículo 1, lemos: De Sitim
enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Sitim era um lugar a leste do rio Jordão, nas planícies de Moabe, última etapa dos israelitas antes de entrarem na terra prometida, onde ficaram acampados por algum tempo. Números 25:1. Na versão em inglês, a tradução literal é Prado das Acácias. Este ficava, provavelmente, a uma distância considerável do Jordão, porque se levava alguns dias para chegar lá. O envio destes 2 espias prepara o relato da queda de Jericó, conforme Josué capítulo 6, cidade situada a aproximadamente 9 quilômetros a oeste do Jordão. O envio dos espias não demonstrou falta de fé por parte de Josué. Deus já havia preparado uma mulher prostituta bem no meio da cidade inimiga para recebê-los e dar-lhes a necessária acolhida e proteção. Aquela mulher expôs aos espias o medo que se havia infundido nos habitantes daquela terra pelos feitos do Deus de Israel ao seu povo, dizendo que sabia que a sua cidade seria conquistada. Ao hospedar e esconder os espias para não serem pegos pelos homens da cidade, pediu a eles livramento quando fossem tomar a terra e fizeram ali um acordo para ser preservada junto com a sua família, e sinalizou, amarrando um cordão escarlate à janela da sua casa à vista dos israelitas. Raabe também despistou os homens que, a mando do rei, foram até a sua casa para prenderem os indesejados visitantes. Pelos seus atos e fé, toda a família de Raabe passou a confiar no Deus vivo, Josué 6:25, de sorte que ela foi honrada de maneira muito especial, tornando-se a trisavó do rei Davi e, portanto, uma das raízes da família humana de Jesus Cristo, conforme Mateus 1:5. Os espias enxergaram com os olhos da fé aquilo que Deus lhes tinha preparado e voltaram com um relatório positivo para Josué. Dessa forma, Josué foi informado não só das defesas da cidade, mas também do estado de ânimo dos seus habitantes. Informações essas muito valiosas para traçar as estratégias de guerra. Isso serve de exemplo para todo crente, quando se vê diante do desafio de uma batalha. Deve se preparar como um guerreiro de Cristo, vestir a armadura de Deus, andar sempre com as armas espirituais da fé, procurar conhecer o terreno do inimigo, suas armadilhas, seus ardis, de que forma atua, para reconhecê-lo de longe e, no momento certo, poder agir e vencer. Subtópico 2.3. Um caminho no meio do Jordão. A primeira grande prova dos israelitas foi a passagem do Rio Jordão com suas águas transbordando na época de sua maior cheia. Deus mandou que a Arca da Aliança fosse conduzida diante do povo rio adentro. No momento em que os pés daqueles que carregavam a arca tocaram a borda do rio, as águas recuaram, o rio parou de correr e formou-se uma grande muralha. Os israelitas seguiram atrás da arca e passaram o rio sem molhar os pés. Deus ordenou a Josué que escolhesse representantes das 12 tribos para recolherem pedras do leito do rio para a construção de 2 memoriais. Um no meio do próprio Rio Jordão, onde a arca tinha parado, e o outro na ribanceira ocidental, em Gilgal, o primeiro acampamento dos israelitas em Canaã. Aquele memorial lembraria à futura geração dos israelitas os milagres operados por Deus na vida dos seus pais e o dia em que Deus fez o seu povo entrar na terra prometida. Os israelitas puderam ver de perto que o nosso Deus não falha, ele cumpre as suas promessas, independentemente da situação nos ser favorável ou não, até mesmo quando muitos dizem é impossível que isso venha a acontecer.
O nosso Deus é fiel e garante a vitória àqueles que nele creem. O terceiro objetivo desta lição é ensinar que obedecer à voz de Deus é sinal de vitória certa. Tópico 3. As conquistas de uma nação. Lemos aqui na nossa revista que depois da travessia do Rio Jordão, o primeiro desafio era a fortificada cidade de Jericó. A providência inicial para a conquista de Canaã foi o ataque rápido ao centro do território para dividir a terra. Depois vieram as marchas e os ataques surpresa durante as campanhas ao norte e ao sul. Os homens daquela região estavam acostumados à guerra e tinham capacidade de ataque e defesa altamente sofisticada para a época. No entanto, não tinham defesa contra o Deus de Israel. Além de contar com a presença de Deus, que lhe garantia a vitória, Josué geralmente utilizava táticas de guerra arrojadas para derrotar os seus inimigos. A tomada de Jericó, antes de outras cidades, era, portanto, de grande importância estratégica na conquista de Canaã. E nisso, a intervenção divina foi vital. A conquista de Canaã ainda é estudada hoje nas escolas de guerra de Israel e de outros países. Subtópico 3.1. A destruição de Jericó. Jericó, a cidade das palmeiras, conforme Deuteronômio capítulo 34, versículo de número 3, era uma verdadeira fortaleza para os seus habitantes. Segundo dados de escavações arqueológicas, os muros de Jericó eram intransponíveis, sendo o muro principal de pedra muito alto e de mais de 4 metros de espessura. Sobre o muro de retenção havia outro muro, feito de tijolos de barro, medindo cerca de quase 2 metros de espessura e 3 ou 4 vezes mais alto. Sobre os muros de Jericó, o escritor Leon Wood descreve da seguinte maneira, abre aspas, eram do tipo que tornava praticamente impossível o ataque direto. O invasor iria primeiro deparar-se com uma parede de pedra de aproximadamente 3 metros de altura, da qual subia, em ângulo de 35 graus, uma escarpa de argamassa até o muro principal 12 metros acima. A superfície lisa e inclinada impedia qualquer tentativa de demolição e também impossibilitava a tentativa de destruir o muro por meio do fogo. O exército que quisesse escalar o muro teria dificuldades em virtude da inclinação da escarpa, além de não haver ponto de apoio para as escadas. A tática normalmente usada pelo inimigo para conquistar uma cidade protegida desse modo era o sítio. Mas Israel não podia fazer isso, pois precisava conquistar toda a terra em pouco tempo. Fecha aspas. No capítulo 6 de Josué, as ordens divinas recebidas visavam convencer os filhos de Israel de que a vitória viria de Deus e não da sua própria força. Os israelitas receberam a ordem de rodearem a cidade de Jericó uma vez ao dia por 6 dias seguidos, em silêncio, e no 7º dia a cidade seria rodeada por 7 vezes. E então, ao ouvirem o som das trombetas tocadas pelos sacerdotes, gritariam fortemente todos juntos, e Deus faria cair as muralhas da cidade. Josué 6, 3-5. Meus irmãos, aprendemos aqui que a implosão daquelas muralhas só foi possível por 2 motivos espirituais tão necessários à vida cristã: fé e obediência à palavra de Deus. Essa é uma estratégia infalível na batalha espiritual e só a conseguimos quando temos comunhão com Deus através de uma vida de oração e busca incessante pela presença do Senhor em nossas vidas. Mas de nada vai adiantar orarmos por uma situação difícil que precisamos vencer no momento se não tivermos fé e obedecermos à palavra do Senhor. Muito temos que aprender com essa passagem bíblica. Na conquista de Jericó, o povo teve que passar por um teste de resistência física e espiritual durante 7 dias, mas quem teve o papel principal foram os sacerdotes,
que iam à frente com a arca, que simbolizava a presença de Deus no meio deles, e as trombetas de chifres de carneiros, instrumentos musicais de louvor e adoração a Deus. Essa foi uma estratégia de Deus para a vitória da conquista de Jericó, totalmente sem sentido do ponto de vista militar e humano, mas corretíssima aos olhos de Deus. Por mais que alguns cientistas aleguem que o som, a ressonância, a frequência das passadas, o número sequencial de voltas no mesmo lugar pode explicar de maneira razoável a implosão das muralhas de Jericó, o milagre aqui teria o mesmo valor, pois se o povo demonstrasse falta de fé e desobedecesse à ordem de Deus, nada disso teria acontecido. Mas a obediência e a fé em Deus os fez demolir a cidade-fortaleza e serem vitoriosos. Subtópico 3.2. A primeira batalha contra Ai. Após Jericó, Israel empreendeu a conquista da próxima cidade, Ai, aparentemente bem mais fácil de vencer, pois não era tão fortificada como a anterior e os inimigos eram poucos. Ai era uma cidade cananeia que ficava a leste de Betel e já existia no tempo de Abraão, conforme Gênesis 12:8. Conforme Juízes 7, 4, 5, foi ali que Israel sofreu sua primeira derrota na terra de Canaã. Sem compreender o motivo das perdas e fracasso nessa guerra, Josué chorou perante a arca. Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão? Para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Josué 7,7. A resposta de Deus foi clara e definitiva. Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Josué capítulo 7, versículo 10, 12 e 13. Josué então recebeu e cumpriu as orientações de Deus para chegar ao culpado. Deus tinha mandado que os despojos de Jericó fossem dedicados totalmente a ele, mas Acã pensou ser fácil esconder a sua desobediência à ordem divina e tomou para si objetos que cobiçara e os escondeu na sua tenda. Sua confissão em Juízes 7:21 apresenta um padrão bem típico do pecado. Vi, cobicei, tomei, escondi. Castigado o pecado de Acã, Israel venceu facilmente a batalha contra Ai, e essa foi a primeira vitória verdadeiramente militar de Israel na terra. Esse episódio tem muito a nos ensinar. Não devemos culpar a Deus pelos nossos fracassos. Devemos sim buscar o nosso Acã, representando aqui o nosso pecado, apedrejá-lo e levantar sobre ele um montão de pedras, conforme Josué 7:26. Não podemos esquecer que o pecado de um indivíduo pode diminuir a força espiritual e impedir o progresso de uma igreja ou congregação inteira. Manter o pecado escondido enfraquece a nossa vida espiritual e traz consequências terríveis, derrota após derrota, nos impede de crescermos espiritualmente, ministerialmente e até materialmente, pois Deus não tolera o pecado no meio do seu povo. O que Acã sofreu com a sua família não foi nenhum tipo de provação, e sim a consequência terrível do seu pecado. Subtópico 3.3. O pecado de Acã e as suas consequências. As atitudes de Acã, além de violarem as instruções de Deus, também eram uma violação ao 10º mandamento, conforme Êxodo 20:17. E fizeram com que Israel fosse derrotado na batalha contra Ai. O que ele ainda não havia aprendido é que não tem como uma pessoa esconder o seu pecado de Deus.
Salmo 139, versículos 7 a 12. Acã foi levado para ser apedrejado, não apenas com os itens que havia furtado, mas também com tudo o que tinha e com toda a sua família. Esta era uma punição severa, mas ilustra a firme insistência divina na santidade do seu povo. O pecado de Acã infectou todo o povo de Israel, conforme Josué 7:1, e por isso ele e sua casa foram aniquilados para livrar a nação da mancha da sua ofensa. A ganância de Acã foi a sua derrota. Para concluir, sob a liderança de Josué e debaixo das bênçãos divinas, o povo de Israel iniciou a conquista da terra prometida, agora bem mais estruturada de maneira religiosa, política e militar. A nação de Israel começou a tomar posse das promessas proferidas aos patriarcas. Fatos históricos. Este quadro foi criado para nos trazer subsídios históricos extra-bíblicos sobre a trajetória de Israel nestes 70 anos de criação. Continuando pela linha do tempo da história contemporânea do Estado de Israel, vamos destacar hoje 2 acontecimentos marcantes. O primeiro é a Operação Moisés de 1984. Cerca de 8.000 judeus foram secretamente resgatados da Etiópia e levados em segurança a Israel como parte de um esforço chamado Operação Moisés. Durante os anos de 1980 e 1990, milhares de judeus foram levados a Israel, do Irã, Iraque e nações que antes faziam parte da União Soviética. No início da década de 80, muitos judeus etíopes começaram a abandonar suas aldeias nas regiões rurais, dirigindo-se para o sul do Sudão, de onde tinham a esperança de conseguir chegar à Quênia e deste país a Israel. A segunda etapa de sua jornada era feita desde o Sudão, a bordo de navios da Marinha Israelense que os aguardavam no Mar Vermelho para trazê-los a Israel. A comunidade de judeus etíopes em Israel nesta época era de 7.000 pessoas. No final de 1981, haviam chegado ao país mais de 14.000. Em meados de 1984, este número havia dobrado. Naquele ano, iniciou-se uma operação de salvamento em massa denominada Operação Moisés. Num período de poucos meses, 8.000 judeus foram levados por via aérea de Khartoum, Sudão, à Europa e de lá para Israel. Em novembro de 1985, a imprensa estrangeira começou a transmitir notícias a respeito da operação de salvamento. Em consequência, o presidente Numeiri, do Sudão, suspendeu a operação, temeroso da reação hostil dos Estados Árabes. Após mediação americana, Numeiri permitiu que 6 aviões Hércules americanos trouxessem os judeus etíopes que haviam restado no Sudão. Com sua chegada, o número de Olim, imigrantes judeus, chegou a 16.000. O segundo fato histórico de hoje é a Intifada, de 1987. A palavra intifada tem origem etimológica do árabe itifada, que significa agitação, levante, revolta. 4 residentes do campo de refugiados Jabalia, em Gaza, foram mortos em um acidente de trânsito. Falsos rumores começaram a se espalhar entre os palestinos de que as 4 vítimas do acidente tinham sido assassinadas pelos israelenses em um ato de vingança. Motins em massa estouraram 2 dias mais tarde e se espalharam por toda a margem ocidental, a faixa de Gaza e Jerusalém, no que ficou conhecido como a Intifada. A violência orquestrada pela OLP, Organização pela Libertação da Palestina, e direcionada tanto aos soldados quanto aos civis israelenses, continuou por vários anos. Durante esse tempo, 27 israelenses foram mortos e mais de 3.100 ficaram feridos. A liderança unificada da Intifada, dominada pela OLP, publicava panfletos
ditando os dias nos quais a violência deveria ser intensificada e quem deveria ser o alvo. Os métodos de violência incluíam coquetéis Molotov, granadas de mão, tiros, facadas, bombardeios e queimaduras com ácido. A OLP também utilizou a ocasião para executar palestinos, os quais eles imaginavam terem se associado aos israelenses. 9 de dezembro marcou o início formal da intifada, mas demonstrações de pequena escala e atos de violência dirigidos contra israelenses vinham em escalada crescente durante meses. O ano de 1987 marcou o 20º aniversário da conquista por Israel da Cisjordânia e da Faixa de Gaza. Após a Guerra dos 6 Dias, Israel instalou administrações militares nos territórios ocupados e anexou permanentemente Jerusalém Oriental. Nas últimas semanas de 1988, Yasser Arafat surpreendeu o mundo ao denunciar o terrorismo, reconhecendo o direito do Estado de Israel a existir e autorizando o início das negociações de paz com Israel. Em 1992, Isaac Rabin, líder do Partido Trabalhista Israelense, tornou-se primeiro-ministro, comprometendo-se a se envolver imediatamente no processo de paz. Dica valiosa: professor, essa pré-aula não substitui a sua aula, mas é um subsídio a mais para que você possa se aprofundar nos seus estudos. Nunca vá ministrar na escola bíblica dominical apenas com a sua revista sem se aprofundar mais no assunto da lição. O povo de Deus precisa de instrução e merece o melhor que possamos oferecer. E não se esqueça de acessar o blog revistaebd.com, onde você também encontra publicados semanalmente os slides editáveis de cada lição, os vídeos com os 3 hinos da harpa cristã sugeridos pela revista e mais comentários. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente a sua aula. Continue conosco, ore por nós, precisamos das vossas orações. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso agora. Deixe aqui o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outros irmãos, não só com professores da escola bíblica, mas esse vídeo é acessível a todos aqueles que amam a palavra de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.